E tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui lendo o livro de Gênesis. Gênesis, gente. Quem sabe vocês conseguem aí mais pessoas para se inscrever no meu canal. 1 milhão de pessoas e muitas visualizações para me fazer aqui, ó, um botox nesse pescoço meu, que tá me incomodando demais. E aqui, ó, também, ó, antes de morrer. Vamos lá, gente. Nós vimos que José teve sonhos, contou os sonhos para os irmãos dele, contou para o pai dele os sonhos, que todos se curvavam diante dele. Nem o pai dele, primeiro os irmãos sempre tiveram ciúmes de José. Ele era o filho de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Era o filho que ele teve quando ele estava velho. Então era o filho que ele mais amava, gente. Sempre tem um filho que a mãe ama mais, né? O pai ama mais, uma coisa assim. Não sei, mas tem sim. A minha família tem. Inclusive, eu não sou a mais amada, tá? Já vou dizendo. Então, gente, José, ele era meio fofoqueirinho, né? Ele ia lá, viu que os irmãos estavam fazendo de mal e contava pro pai dele. Mas, apesar disso, era o filho que Jacó mais amava. E nisso, os irmãos dele tinham muitos ciúmes dele, porque o pai dele mandou fazer uma túnica só. Você tem 100 filhos e você manda fazer uma túnica só, é porque você ama mais aquele filho do que os outros filhos, né? Porque igual hoje em dia, se tiver 10 irmãos, você tem que dar para os 10 a mesma coisa, senão vai achar que é mais amado do que pelo outro. Eu acho, na minha opinião. Até joguei na minha cara da minha mãe esses dias, falando com ela que, mãe, todos os seus filhos, a senhora pegou empréstimo no banco para eles. Quando eu estava na beira da morte, eu pedi à senhora para me emprestar um dinheiro, que a senhora podia pegar lá no banco, a senhora aposentada. A senhora falou não. Então, a gente sempre joga na cara mesmo, né? Mas tudo bem. Então, José, os irmãos dele tinham muita inveja, muitos ciúmes dele, com toda razão, porque ele era o preferido aí do pai dele, Jacó, onde Deus mudou o nome dele para Israel, Jacó. O nome dele também era Israel. E nisso eles falaram, vão matar ele. Aí o irmão dele mais velho, né, o Edson, ele falou, não vai matar ele não, vamos colocar ele dentro da cisterna. Mas o intuito dele, do irmão mais velho, seria buscar ele e levar o pai dele de volta. Só que os irmãos dele foram embora na frente para a casa dele, e os irmãos ficaram. Aí os irmãos viram um homem que vendia pessoas lá no Egito. Aí ele falou assim, vamos vender o José? Vamos vender ele? Aí vamos vender ele que a gente ganha dinheiro, em vez de matar ele, derramar um sangue assim, sabe, por nada, a gente ganha dinheiro, ganha pratas com ele. E eles ganharam, e José foi vendido. Eles tiraram José da cisterna e venderam José. E eles pegaram a túnica que Jacó mandou fazer para José, aquela túnica especial, mataram um cabrito, um carneiro, e colocaram o sangue do carneiro para fazer de conta que era o de José, né? Que José morreu, um bicho veio, comeu José, e nisso, o que aconteceu? Ficou o sangue de José na túnica, mas na verdade não. José estava vivo, estava ainda a caminho do Egito, com um homem que vendia pessoas para ser escravos, servos, empregados no Egito. E ele deu moedas para os irmãos dele, para você ver que não é só o seu irmão que tem problema com você, que quer te vender, não é? Não. Então vamos começar aí no capítulo 30. Nós terminamos no capítulo 36, no versículo 36, me desculpem, do capítulo 37. Nesse meio tempo, os midianitas de Mediar, tá certo, midianitas de Mediar, eles venderam José no Egito a Potifar. Quem era Potifar? O Potifar é oficial da corte de Faraó. E Potifar também era chefe da guarda de Faraó. No capítulo 38, nós vamos começar aqui lendo assim. No versículo 1. Por volta daquela época, Judá deixou os irmãos e armou a sua tenda perto de um homem adulamita. Gente, o que é adulamita, Luciana? Provavelmente é um homem que era, tipo, eu sou brasileiro, o outro é americano, outro é estrangeiro, o outro é islamita, tem adulamita, chamado Ira,
Irã não é não, é Ira. Versículo 2. Ali, Judá. Quem era Judá, Luciana? Judá, quem era Judá, hein, Luciana? Judá, gente, ele era o quarto filho de Jacó e Lia. Lia era uma das concubinas, né, de Jacó, que também Deus mudou o nome de Israel. Então, ele foi quarto filho de Jacó e de Lia, Judá. Então, Judá foi para longe dos irmãos dele, sabendo o que tinha acontecido com José, né? No versículo 2, ali Judá viu a filha de um certo cananeu, chamado Sua. Parece sua mesmo, gente, de sua mulher, sua esposa. Assim, Judá, irmão de José, tomou a filha do cananeu, Sua, e teve relações sexuais com ela. No versículo 3, a filha do cananeu Sua ficou grávida de Judá, filho de Jacó, o quarto filho de Jacó com Lia. Mais tarde, a filha de Sua teve um filho, lhe deu o nome de mesmo, E-R. Versículo 4. E a filha de Sua, que era um cananeu, ficou grávida novamente do filho de Jacó, chamado Judá, e deu o nome de Onã. No versículo 5, mais tarde, mais uma vez, terceiro filho, Judá teve filhos com a filha, o terceiro filho com a filha de Suá, o cananeu, e ele deu o filho de Aquizibe, A-C-Z-I-B-E, Aquizibe. No sexto versículo, com o tempo, Judá, filho de Jacó, que foi o quarto filho de Jacó com Lia, tomou uma esposa para Quem é Luciana? É o primeiro filho de Judá, com a esposa do cananeu Sua. Era o seu primogênito, né? Seu filho primeiro, então ele queria uma esposa para ele. E o nome da esposa do seu primogênito filho com a filha de Suá, o cananeu, chamava-se Tamar. Nome bonito, né? Tamar, Tamara, Tamar. No versículo 7 do capítulo 38 de Gênesis, você viu que no versículo 6, Judá tomou uma esposa para o seu primogênito, seu primeiro filho, com o filho de Suá, o cananeu, que o nome dele era pegou ali a esposa chamada Tamar para ele. No versículo 7, mas o primeiro filho de Judá, desagradava a Jeová. Não agradava a Jeová, o coração de Jeová, igual eu. Eu desagrado muito a Jeová, eu peço perdão a ele. Por isso, Jeová entregou à morte. Então, para vocês verem que Deus é amor, mas também é fogo devorador. Olha para você ver no capítulo 38 de Gênesis, no versículo 7, que era o filho primeiro de Judá. Judá era filho de Jacó, que Deus tinha mudado o nome dele de Israel. Ele o quê? Ele pegou Tamar, que era filha de um cananeu chamado Sua, e deu como esposa. Mas desagradava o coração de Deus, e Deus matou ele. Que está a morte de no versículo 7 do capítulo 38 de Gênesis. Então você acha que Deus não mata? Deus mata sim. Não desagradou Deus? Mata. Porque ele tem poder de matar. Ele entregou a morte, gente. Deus não foi lá e matou. Pode ter morrido de coração, pode alguém ter matado ele, mas permitiu que alguém matasse. Ou que ele morresse do coração, alguma coisa assim. Não fala especificamente de que ele morreu. Mas que Deus entregou Jeová e a o primogênito de Judá, o neto de Jacó, à morte, porque estava desagradando o coração dele, ele entregou. No versículo 8, em vista disso, Judá, o pai de disse ao seu filho Onã: Onã, meu segundo filho, tenha relações sexuais com a esposa de seu irmão e realize o casamento de cunhado com a esposa Tamar, e dê descendência ao seu irmão, que Deus deixou ele ser morto, no versículo 7. Porque ele me deixou descendência. Então, meu filho, já que você é o segundo irmão, Onã,
casa-se com a sua cunhada e faça filho com ela, faça sexo com ela, faça filho com ela, e para que a nossa descendência do seu irmão aí, né, ele prevaleça, porque o sangue dos irmãos não sei se são iguais. No versículo 9, mas Onã, segundo filho de Judá, neto de Jacó, sabia que a descendência não seria considerada sua. Então, quando ele tinha relações sexuais com a esposa Tamar do seu irmão Er, que foi morto por Deus, ele desperdiçava o sêmen, coito interrompido, derramando o sêmen dele no chão, coito interrompido que nós dizemos hoje, para não dar descendência ao seu falecido irmão Er, que era o primeiro filho de Jacó. No versículo 10, o que Onã, o segundo filho de Jacó, fazia era mal aos olhos de Jeová. Não pode fazer coito interrompido. Deus Jeová não gosta. De modo que ele, Onã, também o entregou, que Deus Jeová viu que Onã não estava fazendo filho com a Tamar, que era viúva do seu irmão Er, que Deus matou. Deus desagradou também dele ter derramado o sêmen dele em terra, coito interrompido, e deixou ele assassinado. Não sei se ele morreu assassinado, morreu do coração, mas Deus entregou ele à morte, porque desagradou a ele. Ele não gostou daquilo. Coito interrompido, Deus não gostou, no versículo aí 9 do capítulo 38 de Gênesis. E no versículo 10 está a morte de Onã, né? Explicando por que Deus Jeová, né, olhava para Onã e dizia que Onã era mau aos olhos dele, de modo que também entregou Onã à morte. No versículo 11, Judá disse a Tamar, a sua nora, more como viúva na casa de seu pai, o cananeu sua, até meu filho Selá, que é o mais novo, crescer, porque está muito pequeno, pode casar com você não, Tamar. Pois Jacó disse a si mesmo, meu filho Selá também poderia morrer, né, como os irmãos dele. Então Tamar foi morar na casa de seu pai Sua, que era um cananeu, no versículo 11. No versículo 12, passado algum tempo, a esposa de Judá, filha de Sua, que era Tamar, morreu. A Tamar morreu? A Tamar morreu, gente! A Tamar morreu! E o filho mais novo ficou sem ficar com ela, porque era muito novo, não podia ficar com ela. E os dois filhos de Judá morreram, porque Deus deixou eles morrerem. Então, no versículo 12 do capítulo 38 de Gênesis, Tamar faleceu. Então, Tamar não deixou descendência com os filhos aí de Judá, que era o quarto filho que Jacó tinha com Lia. Judá, o quarto filho de Jacó com Lia, guardou o período de luto e depois foi a Timná com seu amigo Ira, o adulamita, para encontrar os tosquiadores de suas ovelhas. Tosquiadores, né? Você leva o seu cachorro no pet shop para tirar, aí para tosquiar, para tirar os pelos do seu cachorro, lindíssimo e caríssimo. Na verdade, gente, não foi Tamar que morreu, foi o filho de Sua, mas eles não falaram qual o nome dela. Então, não foi Tamar que morreu, não. Não foi a nora de Judá que morreu, não. Foi a esposa de Judá que morreu, mas só que na Bíblia não fala o nome dela. Por isso que Judá, ele guardou aí o período de luto da sua esposa. Você está guardando o luto? No versículo 13, no versículo 12, Judá guardou o período de luto e depois foi a Timná com seu amigo Ira, o adulamita, de adulador, adulamita, para encontrar os tosqueadores de suas ovelhas. No versículo 13 do capítulo 38 de Gênesis, Tamar, sua nora, foi informada. Olha, Tamar, o seu sogro está subindo a Timná para tosquear as ovelhas dele. No versículo 14, em vista disso, Tamar trocou de roupa. Viu como roupa? A gente tem que trocar de roupa. Tamar também trocava de roupa. Tirando suas roupas de viúva,
porque ela foi viúva de 2 homens, gente. 2 filhos de Judá, Deus permitiu que eles morressem, matou eles. Deus matou, permitiu que eles morressem. Então, Tamar colocou um véu sobre o seu rosto e se cobriu com um xale e se sentou à entrada de Enaim, que fica na estrada indo para Timaná, aonde Judá estava indo, pois viu que Selá tinha crescido. O filho mais novo de Judá já tinha virado um gatinho já. Mas ela, Tamar, não lhe tinha sido dada como esposa para o filho mais novo, gatinho da casa de Judá. No versículo 15 de Gênesis capítulo 38, quando Judá viu Tamar, a sua nora, viúva de 2 filhos seus, pensou imediatamente que fosse uma prostituta, porque ela estava prostituta com véu, com xale, porque ela havia coberto o rosto. Naquela época a prostituta não ficava assim, peladinha não, ficava com véu no rosto para cobrir o rosto. As prostitutas daquela época era bem diferente, né? Cobria-se, em vez de despir, cobria-se. No versículo 16 do capítulo 38, aí Judá pensou assim, lá vem a prostituta, lá vem ela. Tá lá com aquele véu dela, com aquele xale, já vem a prostituta. No versículo 16, dirigiu-se assim Judá, aquela mulher que ele pensava que era prostituta, à beira da estrada e disse: "Ô, moça, prostituta, deixe-me estar com você, fazer sexo com você", pois não sabia com quem ele estava conversando, que era sua nora, viúva dos seus 2 filhos que Deus matou. No entanto, a Tamar perguntou: "O que me dará você?" E você acha que nós somos aquelas mulheres interesseiras? Pensa que é só hoje? Não, meu filho. Você tem que me dar alguma coisa pra gente, fazer um sexo bem gostoso. Então, Tamar perguntou: "O que me dará para ter relações comigo, hein, Judá?" Ele não sabia que era Tamar, não sabia que era sua nora, viúva dos seus 2 filhos, e era prometida do seu 3º filho, gatinho mais novo da família. No versículo aí, 16, aí que ele falou. No versículo 17, Judá respondeu para Tamar sem saber que era Tamar, pensou que era uma prostituta: "Eu lhe enviarei um cabrito do meu rebanho." Mas Tamar perguntou: "O Senhor me dará uma garantia até enviar esse cabrito para mim, que deve custar muito dinheiro um cabrito?" No versículo 18, Judá disse a Tamar: "Que garantia que eu devo te dar para você fazer sexo comigo, hein? Que garantia para vir o meu cabrito para ter você?" Tamar respondeu: "Eu quero o seu anel de selar, seu cordão e o seu bastão, que está na sua mão, até o cabrito chegar, porque eu não sou mulher de fazer sexo de graça, não. E eu sou prostituta, e prostituta cobra, meu filho. Cobra e muito. Eu tenho que ter garantia, né? Nesse negócio de depois eu te pago, não. Tem que pagar adiantado." Mas como Judá estava viúvo, Judá estava doidinho para fazer sexo, ele deu sim. Deu tudo que ela pediu. Ele deu seu anel de selar, deu seu cordão, deu seu bastão. Tudo que estava com ele que ela pediu, ele entregou para ter relações sexuais com Tamar sem saber que era sua nora. E ela estava com um véu na cabeça. E Tamar ficou grávida do seu sogro Judá. Não tem problema nenhum, gente. Não é sangue do sangue dele. Era Tamar. Ela ficou grávida. Ela queria ficar grávida. Ela queria o filho mais novo, né? Mas ele não deu. Então, ela teve que enganar ele e ela ficou grávida de Judá. Tamar, a nora de Judá. Ai, que mosquito bobo aqui. No versículo 18 que aconteceu isso, tá? Do capítulo 38 de Gênesis. No versículo 19, depois, Tamar se levantou e foi embora de fazer sexo com Judá. Não tem nada de romantismo, porque prostituta é assim mesmo. Faz e vai embora porque não tem nenhum sentimento. Tirou o xale e se vestiu com as suas roupas de viúva novamente. Porque ela é viúva de 2 homens. Você viu que Deus matou eles? Matou os 2 filhos de Judá porque eles não agradavam a Deus? Aí, coito interrompido para Deus é pecado. No versículo 20, e Judá enviou o cabrito por meio do seu amigo,
O Adulamita que estava com ele, lembra? Um amigo que foi junto com ele? Então, ele enviou o cabrito para ela devolver a garantia que ela tinha aí, que é o anel, o cordão dele. Eu não sei porque esse mosquito tá me... Então ele enviou lá pelo amigo dele que tinha ido com ele, sabia quem era ela, para receber de volta os objetos que ele tinha dado à mulher que ele não sabia quem era, como garantia. Mas ele não encontrou a mulher, mas a mulher estava com véu, gente. Judá não sabia que era a Tamar, não sabia. No versículo 21, ele perguntou aos homens do lugar: onde está aquela prostituta de templo que ficava em Naim, à beira da estrada? Vocês conhecem aquela mulher? Porque ela estava de véu, eu não consegui ver o rosto dela. Quem é aquela prostituta? Estou precisando dela. Eu vim trazer um cabrito para ela e pegar as coisas do um amigo meu aí, que deixou com ela como garantia, e eu tô precisando falar com ela. Quem é aquela prostituta, hein? Vocês conhecem? Mas os homens responderam: ó, gente, ó, eu nunca ouvi falar que tinha prostituta de templo aqui não, hein? Isso aí tá errado, não é aqui não, você deve ter errado de estrada, meu filho. Porque prostituta de templo, nesse lugar, não tem não. No versículo 22, por fim, o amigo de Judá voltou a Judá e disse: ó, Judá, não a encontrei não, aquela prostituta não, hein? Ninguém sabe quem é ela. E falou que lá nem tem prostituta. Nem tem prostituta de... que você falou aí não, que você ficou com ela não. Além disso, os homens do lugar disseram: nunca houve prostituta de templo neste lugar, Judá. Quem é aquela mulher que você deitou com ela? Você era prostituta de outro lugar, será? Uma estrangeira, só deitou com você e foi embora? Não sei. Mas ninguém conhece essa mulher não. Falou que não existe essa mulher lá não, essa prostituta lá não. No versículo 23, de modo que Judá disse: que essa mulher fique com eles, com os objetos que eu entreguei para ela, para não cairmos no ridículo. De qualquer modo, eu enviei esse cabrito até ela, mas você não encontrou mesmo? Que ela fique com os objetos que ela me pediu como garantia, já que não foi encontrada. No versículo 24, no entanto, cerca de 3 meses depois do acontecido do sexo gostoso que Tamar teve com Judá, o seu ex-sogro, Judá foi informado: olha, Judá, tem que te falar um negócio muito sério, tá? Tamar, a sua nora, não tem? Aquela que tá viúva dos seus filhos, os seus 2 filhos que Deus matou, agiu como uma prostituta e ela está grávida em resultado da sua prostituição, hein? Infelizmente, é um ridículo isso, hein? A sua nora se submeteu à prostituição e está grávida de alguém. Aí nós não sabemos quem, né? Será? Judá, no versículo 24, disse então: traga Tamar até aqui para fora, a fim de que ela seja queimada, porque ela envergonhou o nome dos meus filhos mortos, e era para ela esperar o meu filho crescer, para ela casar com ele, meu filho primogênito, meu filho mais novo. O que ela foi e fez, Tamar? No versículo 25, quando estava sendo Tamar levada para fora, para ser queimada, ela mandou dizer ao seu sogro Judá: Judá, estou grávida do homem a quem pertence esses objetos, gente como Tamar esperta. E ela acrescentou: verifique, Judá, por favor, a quem pertence o anel de selar, o cordão e este bastão. Este é o pai do meu filho. No versículo 26, Judá examinou tudo o que ela mandou e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu não a dei a selar meu filho mais novo. Depois disso, ele nunca mais teve relações com Tamar. Ele só teve aquela vez, tá, gente? Ele falou: se eu devia ter entregado meu filho mais novo, como eu não entreguei, eu não fui justo com ela, ela fez sexo comigo, pegou os objetos, ainda jogou na minha cara que era eu, o pai do filho dela, a minha nora. No versículo 27 do capítulo 38, quando chegou a hora de Tamar dar à luz, havia gêmeos. Ai, meu Deus, gêmeos, de novo gêmeos, ali no ventre de Tamar. No versículo 28, enquanto Tamar estava dando à luz aos gêmeos, um dos gêmeos pôs a mão para fora, e a parteira imediatamente pegou um fio escarlate vermelho e o amarrou na mão daquele que colocou a mão para fora, dizendo: este que colocou a mão para fora, que está com uma linha vermelha, escarlate é vermelho, saiu primeiro.
Mas, no versículo 29, mas, sempre tem um mas, assim que ele recolheu a mão, ele colocou a mão, só a mão para fora. Aí depois ele colocou a mão para dentro do ventre dela. Seu irmão saiu, que eram gêmeos, né? Ele só colocou a mão para fora, mas não saiu não, ele voltou para dentro do ventre dela. Aí o seu segundo irmão, o seu outro irmão nasceu primeiro. E ela exclamou Tamar: que brecha você abriu para si? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Olha, Pérez. Depois saiu seu irmão, seu segundo filho de Tamar, que tinha o fio escarlate vermelho amarrado na mão dele, e ele recebeu o nome de Zerá. E esse é o versículo 38. Então, preste atenção que Deus mata sim, Deus matou os dois filhos de Judá, aí o né? O e Onã. Deus, infelizmente, né? Deus, ou felizmente, Deus é justiça. E quando Deus não gosta, ele faz o que ele quer. Para encontrar a morte dos filhos, né? E sabendo que é Deus que entregou a morte, você vai ler o versículo 7 do capítulo 38 e você vai também ver no versículo 9 aí do capítulo 38, porque Deus, no versículo 10 também, você vai ver que Onã fazia era mal aos olhos de Jeová, de modo que Jeová também entregou Onã à morte. Por quê? Porque Onã desperdiçava o sêmen, ele não queria ter filhos, derramando o sêmen dele no chão para não ter filhos. Então, ele entregou à morte os dois filhos de Judá. E até mais. Até o próximo.